aldeia de pescadores situada na barra e margem esquerda do Tejo. Tem um presídio e serve de lazareto ao Porto de Lisboa. Estende-se por uma dilatada praia arienta e desabrida. As origens da Trafaria. Geograficamente, a Trafaria ocupa um espaço que é o extremo, no fundo é o último ponto na margem esquerda do estuário do Tejo, o lugar onde o rio Tejo acaba e começa o Oceano Atlântico. O espaço que atualmente é ocupado pela povoação da Trafaria resulta de uma escorrência, portanto, de uma linha de água que ao longo de muitos milhares de anos foi escavando esta estrutura geológica que é a própria Arriba e que foi desaguava, essa linha de água desaguava exatamente aqui no rio Tejo, criando aqui uma praia de areia, uma larga praia de areia, e que deu nome exatamente à Trafaria, segundo alguns autores, se pode explicar pela junção de duas palavras, uma palavra de origem árabe e outra palavra de origem latina, que seriam trafa, que quer dizer ponta, e arena, que quer dizer areia. Portanto, seria trafa-arena. Trafa-arena quer dizer é ponta da areia, o que corresponde exatamente à realidade, porque se nós percebermos, a Trafaria não é mais do que uma grande praia de areia. Era uma zona que não era habitada por ser uma zona muito pantanosa, portanto, as águas que escorriam da Arriba e as próprias águas do mar que por vezes galgavam, criavam aqui um ambiente de juncais e de pântanos, muito pouco salubre, portanto, com muitos mosquitos, e por isso foi uma zona que se manteve desocupada e desabitada durante muito tempo. A meados do século XVI, o Porto de Lisboa era local de chegada de navios vindos de diversas partes do mundo. O cardeal Dom Henrique, tio do nosso rei Dom Sebastião, encontrou aqui o local ideal para estabelecer aquilo que na altura chamou o impedimento. Emite um alvará a definir que no sítio da Trafaria fosse construído o impedimento. O local escolhido para fazer as quarentenas de pessoas e mercadorias que chegavam à cidade de Lisboa vindas pelo rio Tejo. Para tal, foram construídas umas casas em que se alojavam os passageiros e as mercadorias ficavam na praia, como então se dizia, a soalhar, o que quer dizer a apanhar sol. Para além do controle sanitário que defendia a cidade de Lisboa contra eventuais epidemias ou doenças, este espaço servia também para o controle aduaneiro das mercadorias então aqui chegadas. Por essa razão, foi necessário instalar na Trafaria um conjunto de população que permitisse assegurar toda a logística associada a estas funções. Em finais do século XVI, já a Trafaria tinha uma população residente para além dos quarentenários e que justificou a construção de uma primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Saúde e diretamente associada a esta função sanitária que este espaço tinha. Já no século XVII, acrescenta-se uma outra função a este espaço, que é exatamente a de receber os condenados ao degredo que aqui ficavam a aguardar viagem para as colónias. Enquanto prisão, este espaço foi utilizado pelas forças miguelistas para aqui prender os soldados liberais capturados. Desses tempos, restam-nos as memórias de Bilhão Pato, frequentador assíduo da Trafaria e que nos conta alguns dos acontecimentos aqui ocorridos. Deve andar por uns 15 anos que eu, logo nas entradas de setembro, costumava pernoitar nos quartos, rés do chão, a que se haviam feito tais e quais reparos. Quartos de uma casa desmantelada, que ficava dentro do presídio da Trafaria. O presídio, então, tinha ainda o aspecto lúgubre de outros tempos. Há milhares de pessoas vivas que, como eu, viram muitas vezes aquele antro próprio para covil de feras. Eram furnas medonhas, muitas delas sem luz, e outras apenas esclarecidas por uma fresta alta com grosso varões de ferro, argolas chumbadas na pedra, fragmentos de correntes, manilhas quebradas, restos de uma época hedionda. Com a vitória dos liberais em 1834, o espaço do presídio deixa de funcionar como prisão e vai ter várias funções, umas civis, outras inclusive industriais. E manter-se essa situação até o início do século XX, quando a partir de 1901
é construído aquilo que nós atualmente encontramos neste espaço, com funções exclusivas de presídio militar, que se vai manter até ao século XX. A partir do século XVIII, a população da Trafaria vai começar a integrar populações vindas da beira litoral e do Algarve, que aqui se instalam para se dedicarem à pesca, tirando partido da grande abundância de peixe que encontravam aqui no estuário do Tejo, mas também do mercado fácil e acessível. Pescava aos chafios com a palenga, que é o aparelho de anzol, onde apanhei grandes chafios, até bastantes mesmo, durante a minha vida toda. Apanhava cações, apanhava raias, apanhava muita qualidade de peixe do anzol. E depois muitas vezes ia também aos salmonetes, aos rebalos, aos tremalhos, aos rebalos e aos salmonetes. Dei também uma vida inteira a pescar salmonetes. Era fanecas, era linguados, a gente apanhava isso tudo, que eles entravam e iam ao cheiro de uísque e tal. Mas também apanhávamos bastante marisco, navalheiros, caranguejos até não quero saber. Não há agora. Santolas, lavagantes. Eu andei desde 72 até 77 a Amanjo. E a Amanjo, o pai dele também andou. A Amanjo era da melhor Amanjo que havia aqui, que é a Amanjo Macha. E então era uma vara como daqui até à parede, com uma ganchorra, com 14 dentes e tinha 35 quilos de peso. E nós punhamos em pé acima da popa da lancha e mandava-se aquele peso todo para o ar até ao fim da vara. Depois punha-se aqui ao ombro e era assim que eu trabalhava, assim. A Praia da Trafaria era então procurada não só pela aristocracia lisboeta, mas também pela burguesia, pelos escritores e pelos intelectuais que encontravam na Trafaria um espaço de lazer e de recreio, mas também por muitas crianças que eram trazidas em fragatas e que para poderem vir a usufruir dos benefícios da vida balnear. No início do século XX, estabelecem-se as primeiras carreiras regulares entre Belém e Trafaria, exatamente com o objetivo de trazer os passageiros para poderem desfrutar da praia. Uma das marcas do passado balneário de Trafaria encontra-se atualmente na arquitetura. Muitas das famílias abastadas que procuravam a Trafaria como espaço de férias vão exatamente construir as suas casas para o fazer e vão dar a esses edifícios um cariz específico e que se associa muito àquilo que na altura, estamos a falar dos finais do século XIX, princípios do século XX, se associa no fundo à arquitetura das montanhas, à arquitetura dos Alpes, por exemplo. E daí que aconteça muitas vezes aqui encontrarmos edifícios com características que nós designamos como de chalés e que remetem exatamente para este imaginário do lazer e dos espaços informais.
é criado aqui na Trafaria o Clube dos Banhistas, onde se faziam soirées, recitais e grandes bailes. A presença dos banhistas na Trafaria e as atividades culturais e recreativas que então eram desenvolvidas terão influenciado a população local a procurar formas de também se desenvolver culturalmente, e nomeadamente através da música, e em 1900 fundou a Sociedade Musical Trafariense, que está na origem da atual Sociedade Recreativa Musical Trafariense, cuja banda filarmónica é uma das referências do Concelho de Almada. A partir do século XIX instalam-se várias fábricas na Trafaria destinadas ao processamento do peixe, quer a salga da sardinha, quer a conserva de diversos peixes e até a seca de bacalhau. Contudo, é já na segunda metade do século XIX, em 1874, que é instalada a fábrica do dinamite. Isto aqui dos silos que alterou significativamente. Era para ir ao banho, isto acabou. Acabou tudo isso. E depois tem tudo um resto de problemas que arrasta em termos da vida do mar para as pessoas. E depois também é tudo o ambiente. Tirando partido da posição estratégica da Trafaria, foi construído no final do século XVII, durante o reinado de Dom Pedro II, um forte de defesa com uma esplanada de artilharia virada para o Tejo. A Trafaria vai ser escolhida no início do século XX, entre 1901 e 1909, para a instalação de um conjunto de baterias de artilharia de costa destinadas à defesa da cidade de Lisboa e que tinham a sua sede, o seu comando, exatamente no quartel da Trafaria. Nesse sentido, vão ser construídas 4 baterias de artilharia, 2 em Alpenas e 2 na Raposeira, que têm exatamente como objetivo cruzar o fogo com baterias existentes na margem norte e garantir assim a defesa do estuário do Tejo e da cidade de Lisboa de uma eventual incursão vinda pelo oceano. Minha mãe, haverá mundo para além da Trafaria? Não sei, meu filho. Não sei.